Oi, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Eu preciso contar pra vocês duas coisas sobre mim que você com certeza ainda não sabe. E aí vai ajudar a gente a se aproximar mais. A primeira coisa, eu sofri um relacionamento abusivo. Segundo, que é junto com o primeiro, eu me casei quando eu tinha 15 anos. Eu me casei aos 15 anos de idade, preciosa. Esse não é o meu primeiro casamento. Esse meu casamento com o Ney foi bem depois do meu primeiro casamento. E eu me casei com 15 anos de idade. Ou seja, desde os 15 anos de idade que eu não moro mais com a minha mãe, que eu não vivo na mesma casa que a minha mãe. Vou contar desde o comecinho pra vocês terem noção. Mas primeiro, meu bem, se inscreve nesse canal se você não for inscrita, tá bom? Caiu de paraquedas, chegou aqui agora, já se inscreve pra gente ficar best, tá bom? Deixa um like aí, porque me ajuda pra caramba, tá? Não custa nada pra você e eu ainda posso fazer mais amigos, porque amigos nunca é demais. Porque quando você curte, comenta, se inscreve, o YouTube entende que o meu vídeo tá legalzinho, né? Dá pra passar pra outras pessoas também, né? E aí ele faz isso, recomenda, outras pessoas chegam aqui no meu canal. Então, deixa o like aí, tá bom? Pra me deixar feliz da minha vida. E deixa um comentário pra eu te conhecer, saber que você passou por aqui. Deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários, porque eu amo receber o coração de vocês. Vamos espalhar amor nessa internet de meu Deus, né? Ai, quem me vê hoje em dia com o Ney fala assim: ai, que casal lindo, que casal perfeito. Vocês não peidam? Ele peida, eu não, tá? Mas voltando lá atrás, preciosas, quando eu tinha 14 anos, só 14 anos, eu conheci uma pessoa. Eu já tinha beijado na boca antes? Já tinha. Meu primeiro beijo foi com 12 anos. Então, eu, assim, nunca namorei sério. Foi meu primeiro namorado, definitivamente. A gente se conheceu porque ele era amigo de um amigo meu, entendeu? Eu sempre gostei de homem trabalhador. Eu sempre via homem indo trabalhar e eu ficava pensando, nossa, que legal, um homem que trabalha, né? Que sustenta a família, isso aí. Eu sempre tive uma admiração muito grande por homem trabalhador. Eu digo até que esse é o meu fetiche, entendeu? Homem que trabalha. Porque quando meu marido vai trabalhar e volta cansado, é exatamente assim que eu gosto dele. O amor aumenta, principalmente no dia do pagamento. Tô brincando. Jesus! E quando eu conheci esse amigo de um amigo meu, ele tava indo trabalhar e eu achei incrível e tal. E ele ficou meio de olho em mim e tal. A gente começou a conversar, meio que se encontrar, né? Porque morava perto de casa e tal, morava próximo. E nisso o amigo, nosso amigo em comum, resolveu fazer aquela coisa, aquela ponte pra gente se encontrar. Aí com 14 anos eu comecei a ficar com essa pessoa. Ele tinha 19 anos, ele sempre morou sozinho. E isso sempre foi uma vontade minha, sair da casa da minha mãe e ter a minha independência. Porque eu com 15 anos me achava a última Coca-Cola do deserto. Achava que eu já sabia de tudo da vida e que nada mais eu poderia aprender. Mas eu achava que eu já sabia de tudo, estava pronta, entendeu? Eu já era uma mulher feita. Eu não precisava de mais nada na minha vida. E a minha mãe nunca controlou nada. Minha mãe nunca foi essa mãe que fica em cima, que quer saber onde tá, com quem tá. A minha mãe nunca fez questão de conhecer os meus amigos, minhas amizades. Eu não consigo ser assim. Pra mim, hoje, os meus filhos, por exemplo, eu jamais deixaria eles sair com quem eu não conheço. Eu preciso conhecer. E se eu não conhecer o amigo, não tiver intimidade com o amigo, eu vou ter intimidade com a família do amigo. E eu sempre fui criada, preciosa, muito livre, muito solta, mas cheia de responsabilidade. Porque quando a minha mãe ia trabalhar, por ela ser mãe solteira, eu que cuidava dos meus irmãos. Sou eu, a minha irmã Rubi, a Pérola e o Everton. Somos em 4 e eu sou a mais velha da casa, né? Eu sou a irmã mais velha. Enfim, ele morava sozinho, aí começou o quê? Eu dormi na casa dele, que ele morava sozinho. Aí uma hora deixa uma escova, né, de dente, outra hora deixa um pijama. Até que então ele ia mudar de casa e ele me chamou para ir morar junto com ele. E eu, obviamente, me sentindo prontíssima, aceitei e fui morar com ele. Quando a gente se conheceu, preciosa, ele já se mostrava ser ciumento, mas ele era bem de boa. Ele era ciumento e eu achava que aquilo era prova de amor. Ah, ele me ama, por isso que ele tem ciúmes. Ele não quer que eu fale mais com os meus amigos homens, nem com o nosso próprio amigo em comum. Ele não quer mais que a gente se fale. Ah, porque ele tem ciúmes, porque ele me ama demais, entendeu? Ele não quer me dividir com ninguém.
Só que os ciúmes dele, assim, era meio que controlado. E mesmo eu casando com 15 anos, eu sempre tive a consciência de que eu queria terminar meus estudos. Eu nunca pensei em engravidar e não terminar meus estudos, até porque eu tenho uma irmã que engravidou com 15 anos de idade e largou os estudos. E assim, hoje ela vive como vive e aparentemente ela tá bem. Mas eu vi o percurso dela todo até aqui, várias vezes de arrependimento que ela teve, e eu não queria isso pra minha vida, né? Então é como dizem, né? A gente tem 2 buracos para aprender alguma coisa na vida. O primeiro é o ouvido. E o segundo? E eu já vendo a situação da minha irmã, eu não queria isso. Eu só queria casar porque eu simplesmente não aguentava ficar solteira, né? Tipo assim, eu não me bastava sozinha. Eu sempre fui muito carente. Eu fui criada só com a minha mãe. E quando a minha mãe ia trabalhar, eu cuidava dos meus irmãos, eu fazia comida, eu limpava a casa. E eu queria ter a minha casa. Eu me sentia uma pequena adulta. Eu tinha 15 anos, então, e ele tinha 19 anos. Ele era maior de idade e eu era menor de idade. Mas eu acredito que nessa questão, como não era uma idade muito, muito superior, tava ali. Eu tinha 14, mas 2 meses depois que a gente se conheceu, eu já fiz 15 anos. Então eu tinha, 15, certo? E ele tinha 19. Então, assim, eu acredito que essa é a questão da idade dele ser maior de idade e tal. Não tem muito, porque a idade ainda é próxima, né? A idade não é tão afastada assim. Tem aquela coisa também de que a mulher amadurece mais do que o homem, né? Eu com 15 anos tinha uma cabeça muito assim, na minha opinião, mais pra frente do que a dele. Ele já trabalhava, né? Então ele tinha condições de sustentar a gente, ele alugou a casa e a gente foi morar junto. Então quando a gente foi morar junto, Preciosa, toda aquela questão de ciúmes que ele já tinha no começo piorou. Eu fiz a minha matrícula na escola, fui pra escola, mas eu simplesmente não poderia falar com nenhum homem. Trabalho de escola, esquece, eu não poderia fazer, a não ser que fosse na minha casa, no horário que ele tivesse presente e que fossem só mulheres, meninas. Não podia ter nenhum menino lá. E nem sentar, se ele sonhasse que eu sentei do lado da cadeira, que eu sentei do lado no ônibus de um homem, ele brigava comigo. Fiz a minha matrícula na escola e ele já ficou falando que eu não precisava estudar, porque ele ia sustentar a casa. Não precisava eu me preocupar com absolutamente nada. Eu tô estudando pra quê? Eu não vou fazer faculdade, eu não vou precisar trabalhar, então pra que você vai estudar? Não estuda. Não, eu quero estudar, eu vou estudar. Fui lá e deixou eu estudar. Ele deixou eu estudar, Preciosa. Eu ia pra escola como uma adolescente comum, queria fazer a unha, sempre fui muito vaidosa, queria fazer a unha e bonitinha. Não era obrigatório o uniforme, então eu queria ir arrumadinha com a roupa que eu achasse bonita. E eu não podia absolutamente nada disso. Eu não podia saia, nem shorts, nem blusa que mostrasse demais o corpo. Só se fosse essas camisetas, baby look. Mas se fosse regatinha, esquece, bebê. Ele realmente não deixava eu usar. Tanto que eu não tinha nenhuma, porque as que eu tinha, ele simplesmente rasgava. De repente, tá um calor danado, eu resolvi colocar minha regata. E cadê minha regata? Sumiu. Ou tá rasgada. Nossa, que estranho, ela tá descosturada assim, né? Ele era esperto, ele realmente tirava exatamente na costura da roupa pra eu não desconfiar. E eu não desconfiava, eu só fui perceber isso com o tempo. Ele fazia isso com as minhas roupas, maquiagem, esquece. Esmalte na unha, não pode, nada pode. Calça, Preciosa, eu até podia usar, mas ela não podia ser colada no corpo, ela tinha que ser um pouco folgadinha. Nada de calça jeans justa, esquece. Até aí, Preciosa, foi tudo muito devagar. Não foi assim do nada, ele falou, não vai usar regata, não vai usar saia, não vai usar vestido, não vai, entendeu? Não foi isso. Não foi tipo de uma hora pra outra que ele fez isso. Foi tudo muito devagar. Nós ficamos juntos desde que a gente se conheceu até morar junto, até realmente acabar, uns 5, 6 anos. Então, tipo, foi um tempão junto. Então foi tudo muito devagar, muito devagar. E aí foi aos pouquinhos, mas eu sempre me senti oprimida, sempre me senti mal. Calma, Preciosa, que isso ainda vai piorar bem, essa história ainda vai piorar. Eu não podia falar com nenhum homem, nem assim bom dia ou obrigada no caixa do supermercado. Não podia. Eu lembro quando a gente andava pela rua de mão dada e aí eu me encontrava com alguma pessoa que eu conhecia, podia ser tio meu, podia ser meu primo, podia ser meu amigo, homem. Ele apertava a minha mão e falava, se você cumprimentar ele, você vai ver. E eu nunca paguei pra ver, até um dia eu resolvi fazer isso. Ele apertou a minha mão e falou, não é pra você cumprimentar. Eu não aguentei e automaticamente cumprimentei.
Ele apertou minha mão com tanta força que quase quebrou meu dedo. Isso no meio da rua, logo depois que a gente passou por essa pessoa conhecida. Fora as inimizades que eu arrumei, né? Tipo assim, nossa, eu passei por você ontem e você nem falou comigo. E eu tendo que explicar a situação com um pouco de vergonha, mas eu sempre falava, é porque meu namorado, meu marido, ele é muito ciumento e tudo mais, mas era muito chato e muita gente parou de falar comigo definitivamente. E de repente, ele começou também a implicar com mulher. Eu não podia falar com mulher solteira e muito menos se fosse muito alegrinha, muito espivitada, não podia. Ele encasquetou com uma amiga minha que eu amava da escola, até ele fazer a gente brigar e não se falar mais. Ela chamou a gente para uma quermesse que acontecia na rua dela, na rua da casa dela. Ela tinha muitas amizades, né? Ela era a rainha de escola de samba, sabe? Tipo, passista, né? Rainha não, passista de escola de samba. Então, assim, ela era muito conhecida no bairro e foi muita gente junto com ela e a gente ficou lá na rodinha dela da quermesse. E era muita gente, homem e mulher. Então, ele começou a não deixar eu cumprimentar ninguém da rodinha. E como era uma festa, todo mundo tava bebendo, comendo, dançando, se divertindo. E aí ele simplesmente não aguentou mais ver aquela situação e ele me puxou e falou pra mim, você vai ficar aqui, a gente não vai ficar perto deles. E eu, eles chamaram a gente, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, a gente não vai ficar perto deles. Nisso eu fiquei muito chateada, segurando o choro. Aí essa minha amiga chegou, né, essa Ju chegou em mim e falou, o que foi, não sei o que. Aí eu falei, eu acho que eu vou embora. Aí ela ficou tipo assim, com raiva de mim, né? Nossa, como assim? A gente tá aqui se divertindo, eu gosto de você, você nunca participa de nada e tal. E eu não tô me sentindo bem, eu vou embora. Aí ela falou, não, fica. Aí eu falei, tá bom, vou ficar. E nisso ele apertando a minha mão pra gente ir embora. De repente passa um menino e mexe com essa minha amiga, mexe com a minha amiga e ela beija o menino assim, tipo, do nada. Preciosa, pra quê? Ele saiu me arrastando da festa pelo braço, falando assim, viu, essas suas amigas são tudo vagabunda, que não sei o que. Gente, ele falou um monte, ele xingou tipo todo mundo, quem ele nem conhecia e quem eu também nem conhecia direito, porque eu tinha acabado de conhecer. Depois desse vexame, Preciosa, na escola, ninguém nem chegava perto de mim, porque eu já fiquei bem famosinha, né? Como eu disse pra vocês, Preciosa, ele não gostava que eu usasse roupa curta, roupa justa, roupa de calor. Aconteceu que um dia, olha só isso, eu estava de calça, de tênis e de blusa de frio, porque ele simplesmente não deixava eu usar roupa de calor. E quando eu queria usar uma blusinha de calor, uma coisa mais assim, ele brigava comigo. E eu simplesmente passei mal na rua, eu desmaiei na rua, Preciosa, porque eu tava morrendo de calor, a minha pressão ela já é naturalmente baixa. E andar de ônibus e de carro pra mim assim, quando eu perco o costume um pouco de sair de casa, eu passo mal. Minha pressão vai lá embaixo no calor, ônibus, tudo balançando, eu realmente passo mal. E eu passei mal na rua exatamente por esse motivo. Depois disso ele ficou se sentindo culpado e deu uma melhorada nessa questão. Então uma saia longa ali, passando um pouquinho do joelho, tava ok, entendeu? Como que você permitiu uma coisa dessa? Que absurdo! Preciosa, não fazia ideia que aquilo que eu tava dentro era um relacionamento abusivo. Eu achando que eu sabia de tudo da vida, eu não sabia era de nada. Pra mim aquilo era amor e cuidado. Logo eu, uma pessoa extremamente carente, criada só com a minha mãe, que vivia se matando de trabalhar e me deixava sozinha em casa cuidando dos meus irmãos, eu jamais tinha recebido tanto amor e atenção assim. Eu tava completamente iludida. E o pior, quando eu me sentia mal e sabia que ele tava fazendo aquilo tudo e que me deixava, me machucava, e eu falava pra ele, não gosto, se você continuar assim, eu vou terminar com você, ele fazia uma cena, Preciosa, digna de Oscar, porque o cidadão fingia que estava morrendo, falava que ia se matar e fingia desmaio na minha frente, falando que estava tendo um ataque do coração. Era uma coisa ridícula. Então eu sempre ficava nessa, entendeu? Com dó e voltava. E sem contar que eu gostava dele, né? Então eu acabava aceitando as coisas e sempre me adequando a ele, sempre me adequando a ele. Ele estragou todas as minhas maquiagens. Ele, no meio de uma briga, Preciosa, eu combinei com uma amiga minha de ir no shopping e no cinema. E ele falou pra mim, tudo bem, quanto que você precisa? Naquela época, R$50 era muito dinheiro. E ele me deu R$50. Quando ele viu eu me arrumando pra ir no shopping com a minha amiga, meu amor, passando maquiagem, perfuminho,
Ele pegou e começou a falar pra mim que eu tava me arrumando demais, que eu não precisava daquilo tudo. Eu realmente ia pro shopping com as minhas amigas? Ou tinha algum homem me esperando por lá? Preciosa, eu não sei de onde ele tirava essas ideias, mas eu era tão fiel a ele que eu me sentia mal por achar um homem bonito. Eu vi lá Cauã Raymond na televisão, meu Deus, que gato. Ai meu Deus, como eu sou ruim. Eu amo esse homem aqui, como eu posso achar outra pessoa bonita? Aos poucos, Preciosa, eu fui perdendo tudo. Fui perdendo amizades, eu fui perdendo meu espaço, eu fui perdendo a minha confiança, eu fui perdendo tudo, porque ele chegava a falar pra mim: se você terminar comigo, você não acha mais um homem igual eu, que vai te amar tanto assim igual eu te amo, que vai cuidar. Porque, Preciosa, ele me dava tudo, não me faltava nada. Eu só ia pra escola e voltava pra casa. Ele limpava a casa, eu nunca lavei uma louça na minha casa, em anos juntos. Eu nunca lavei uma louça, eu nunca limpei o chão, porque era só a gente, então a bagunça era pouca e ele trabalhava fora, ele trabalhava à noite, Preciosa, e eu estudava de manhã. Então, quando ele ia trabalhar à noite, ele chegava na hora que eu ia para a escola. E eu já estava na escola, geralmente, quando ele chegava em casa. Então, ele limpava a casa, lavava a louça, fazia tudo, entendeu? E aí, à tarde, eu chegava da escola, já estava tudo pronto, inclusive a comida, já que ele trabalhava com isso. Eu tinha, Preciosa, vários sapatos, roupas da modinha que era naquela época, sabe? Da Lui. Eu tinha tudo, Preciosa, só que eu não podia usar. Até aí não tinha agressão física, Preciosa, não tinha agressão física dele me bater, dele me machucar. Mas eu cheguei a ponto de ficar trancada em casa. Ele simplesmente chegou em mim e falou pra mim que tinha perdido a chave da casa e que precisava da minha chave, porque ele tinha a chave dele e eu tinha a minha chave, naturalmente, né? Só que ele chegou e falou pra mim que perdeu a chave dele jogando futebol. Ah, tudo bem, pega a minha. Então toda vez que ele saía, ele trancava a porta e o portão e eu ficava em casa presa. Só que ele nunca fazia a cópia da chave, até que eu resolvi fazer. Eu saía da escola e bem assim do lado da escola tinha um chaveiro. Eu tinha dinheiro, porque ele sempre me dava dinheiro para comprar lanche. Eu peguei o dinheiro e comprei e fiz a cópia da chave. Ele simplesmente perdeu de novo. Aí eu fiz de novo, porque nossa, meu maridinho é muito cabeça de vento, né? Fui lá e fiz a outra cópia da chave e ele perdeu de novo. No fundo, Preciosa, eu estava sendo bem enrolada, porque depois eu percebi que ele estava fazendo tudo aquilo de propósito. Inclusive, teve uma briga que a gente teve, que foi a briga feia, que foi a primeira briga que envolveu agressão física. Ele simplesmente chegou em casa e falou que ia jogar futebol. E que o amigo dele ia jogar futebol junto com ele. Só que esse amigo dele não chegou na hora para ele sair para jogar bola. Então ele falou assim para mim: olha, se ele chegar aí, você fala para ele que eu já fui. Eu falei: tudo bem. Só que a chuteira do amigo dele tava lá em casa, Preciosa. E nisso ele foi jogar futebol e o amigo dele veio uns 10 minutos depois. Oi, tudo bem? A minha casa era lá no fundo e o portão era lá na frente e eu estava trancada em casa. Aí ele pegou e falou assim pra mim: ah, isso é marido tal, né? Ele falou o nome, que eu não quero falar o nome, porque eu não gosto de falar nenhum nome. Então ele falou: ah, ele tá aí e tal. Aí eu falei: não, ele já foi. Ele falou que você pode ir indo tal, que ele já foi indo. Faz uns 10 minutos que ele saiu. Aí ele pegou e falou assim pra mim: ah, não, é que eu precisava da chuteira. A minha chuteira tá aí? Aí eu falei: tá. Aí ele falou: então traz pra mim. Aí eu falei: não posso. Ele: por quê? Porque eu estou trancada em casa. Ele: você tá o quê, meu? Esse amigo dele ficou revoltado na hora. E não, tudo bem, tchau, fui. E foi pro futebol, Preciosa, se encontrar com ele. Não sei como foi esse encontro, não sei como é que esse amigo dele falou pra ele. Só sei que ele chegou em casa soltando fogo pela boca, entendeu? Super nervoso comigo, gritando, falando alto, tipo assim: como assim você falou que você tava trancada, que não sei o que, E eu expliquei como é que eu falei pra ele, né? E nisso, Preciosa, não adiantou. Ele ficou com muita raiva, disse que o amigo dele falou pra ele assim: e se a casa pega fogo e ela tá presa lá dentro? A culpa vai ser sua. E se alguém invade a casa? E não sei o que. Gente, foi assim, ridículo. E aí, sabe o que aconteceu? Ele simplesmente, lindamente, ficou nervoso e pra não me bater, ele pegou a chave, tinha a nossa porta da sala não, da cozinha, era de vidro, sabe essas portas de vidro, que é as janelinhas assim?
Ele simplesmente, eu do outro lado, ele tipo, brigando comigo e saiu fora, saiu andando. E eu fui atrás dele, tipo, não foi bem assim, pra que tudo isso, que exagero, que estresse, que não sei o quê. E aí ele saiu e bateu a porta e eu fiquei pra dentro. E continuei falando. Ele simplesmente deu um murro na porta e a porta quebrou. O vidro estraçalhou e catou tudo aqui em mim. Sério, gente, catou tudo. Na hora eu fiquei assim, ó, e comecei a chorar de nervoso, fiquei morrendo de medo. E os vidros tudo enfiado aqui assim, no meu pescoço, aqui assim. Só que eram vidros pequenininhos, era só o estilhaço, digamos assim. Chegou a sair um pouquinho de sangue, mas foi só assim, superficial, sabe? Nessa hora ele entrou em casa apavorado, começou a me abraçar e me limpar e pedir perdão de joelho. E nisso, Preciosa, foi nesse exato momento que eu pensei, não dá mais, tá um absurdo, eu vou acabar virando estatística daqui a pouco. E nisso eu não desabafava com ninguém, eu não falava com ninguém, a minha mãe não sabia de nada disso. Não dá mais, mas eu continuei, né, querida, porque a pessoa que não tinha ainda vergonha na cara. Então eu continuei, porque a pessoa simplesmente me encheu de presente, me encheu de chocolate, de flores, pedindo perdão, pedindo desculpa, e eu acreditei, porque aquela foi a primeira coisa assim mais grave que aconteceu. O que acontecia também, Preciosa, outro fato do relacionamento. Ele trabalhava a noite inteira, o certo era ele chegar em casa e dormir um pouco, né? Afinal de contas, ele trabalhava todo dia. Todo dia, 10 horas da noite até 6 horas da manhã, mais ou menos. Então ele tinha que descansar, tinha que dormir. Só que ele não fazia isso. Ele simplesmente ia lá na minha escola ficar vigiando a minha aula de educação física e o meu intervalo, o meu recreio. A diretora da escola chegou aí na sala para avisar que não ia poder mais ficar tomando, assim, ela não ia mais abrir a parte da quadra para as pessoas na hora do intervalo, porque tinham pessoas no muro da escola, pulando o muro nessa hora, entendeu? E aí, por precaução, ela falou, a gente não vai mais liberar e tudo mais. E eu pensei, eu já vi gente ali, né, de longe, mas eu nunca parei para analisar, né? Aí tudo bem, né? Não abriu mais, mas tudo bem. A gente ficou ali no nosso cantinho. E ele tinha simplesmente a foto do meu diário, né? Diário. Sabe a agenda da escola que falava assim, segunda, português, matemática e história. Na quarta, educação física, artes. Sabe essas coisas? Ele tinha uma foto disso no celular dele. E eu só fui ver depois de tudo isso. Aí o que aconteceu? Teve um dia que a gente ia sair mais cedo. E eu não falei pra ele que eu ia sair mais cedo. Por que eu não falei que eu ia sair mais cedo? Porque eu ia sair depois. Eu ia tomar sorvete num mercado que tinha na rua da minha escola. E aí eu não falei nada pra ele. E uma amiga minha falou pro namorado dela que ela ia sair mais cedo. Ela ligou pra ele e falou, olha, vem me buscar. Porque ele ia buscar todo dia ela de moto na escola. Vem me buscar que eu vou sair mais cedo da aula, né? E nisso ele foi buscar ela mais cedo. E eu ia sair na hora do intervalo da escola. Deu a hora da saída da escola, esse namorado da minha amiga chegou em mim e falou assim, ué, cadê seu marido? Aí eu falei assim, deve estar dormindo, porque ele trabalhou a noite inteira, né? Não, ele não tá não, ele tava aqui no muro da escola sentado. Aí eu no muro, aqui, agora não, você deve ter confundido. Não, eu falei com ele, eu falei, não, você deve estar muito louco, sério, não é ele. E ele, não, era ele sim, eu falei com ele tudo. Aí ele falou, peraí que eu vou fazer não sei o que, eu vou no banheiro e sumiu. Fui correndo pra casa, correndo, que eu falei assim, vamos ver quem chega primeiro. Mas eu fui correndo, Preciosa, cheguei lá, o bonitão tava largado no sofá e a roupa dele jogada e ele suado, de quem correu mais que eu pra chegar em casa. Então a pessoa que ficava no muro da escola na hora do intervalo e da educação física era simplesmente ele, vigiando com quem eu tava e com quem eu deixava de estar. Aí você fala assim, mas será? Talvez não fosse ele. Mas era, pessoal, sabe por quê? Porque antes disso tudo acontecer, ele falava pra mim assim, com quem que você fica no intervalo? O que você faz na educação física? Com quantas meninas você conversa? Você conhece uma menina que tem um cabelo assim, assim, assado? E sim, era ele me vigiando e vendo com quem que eu conversava no intervalo e aonde que eu tava. Ele tratava minha mãe igual uma rainha. Como eu disse pra vocês, ele mexia com comida, era o trabalho dele. Sabe o que ele fazia pra minha mãe, quando a minha mãe ia lá em casa? Tudo que ela gosta. Sogra, o que você quer que eu faça pra você? Ele fazia tudo. Ele fazia coxinha, ele fazia pão de queijo, ele fazia bolinho de queijo, ele fazia frango assado, ele fazia tudo que ela queria.
tudo. Em casa, ninguém bebia, né? Nada. Minha mãe, ela não bebe mais hoje, mas ela bebia cerveja antes. E ele enchia a geladeira de cerveja pra minha mãe ficar lá sexta, sábado e domingo em casa. Era assim, a minha mãe via ele trabalhando, minha mãe via ele limpando a casa, ele cozinhando, e minha mãe achava que eu tinha escolhido o homem perfeito pra minha vida. E quando ele reclamava alguma coisa de mim pra minha mãe, ou quando eu ia falar alguma coisa pra minha mãe falava, ai, o que você fez? Porque a culpa era minha, porque eu sempre fui aquela filha que tomava atitude, que fazia e acontecia, que queria isso, que queria aquilo que acontecesse, sabe? Eu sempre fui essa pessoa que tem mais atitude, entendeu? Vai e faz mesmo, não fica só falando e tal. Então a minha mãe achava que a culpa era minha, entendeu? Das coisas. É porque você fala demais, entendeu? É porque você faz demais. É alguma coisa com você, o problema. A minha mãe era tratada como uma rainha e via a casa toda limpa, organizada, eu cheia de coisa nova, cheia de presentes. Ele lindo, maravilhoso, cheiroso. Ele não era lindo, preciosa. Se você visse a cara, você ia falar, mulher, o que você viu nessa pessoa? Tanto que ele já arrumou várias brigas com amigos dele, ele já chegou a sair na mão com um amigo dele, quando o amigo dele falou pra ele assim, o que você fez pra conseguir uma mulher dessa? Ele saiu na mão com o cara e simplesmente levou suspensão no trabalho lá dele, porque ele brigou e o cara lá, o outro cara que falou isso pra ele, acabou sendo demitido, porque eles eram tipo parceiros, né? Eles trabalhavam juntos na cozinha. Até que eu resolvi querer começar a trabalhar. E ele começou a me prender em casa pra eu não ir trabalhar. Eu ia fazer a entrevista, passava na entrevista, era telemarketing. Eu ia começar a trabalhar, ele trancava a porta e falava, não, você não vai. E eu não ia. Ele chegou a falar assim pra mim, quanto que você vai ganhar lá? Eu te pago o que você vai ganhar lá pra você ficar em casa. E ele realmente pagou. Só que eu não podia gastar. Eu gastava no mercado comprando besteira e comendo um monte de besteira, porque eu não podia sair. Eu não podia me arrumar com o dinheiro que eu ganhava. E eu aceitava tudo isso, assim, preciosa. E ao mesmo tempo me sentia mal, porque não era aquilo que eu tava sonhando pra minha vida. Porque desde criança eu já tinha na minha cabeça o homem que eu queria, a família que eu queria, o que eu, sabe? Tudo assim certinho, que nada tá assim até hoje, mas tudo bem, né? Tá bem melhor do que eu tava antes. Eu era extremamente submissa e eu não sabia o porquê. Ele entrou na minha mente de um jeito que eu não conseguia fazer as coisas e eu comecei a me achar errada. Realmente, pra que eu vou usar uma calça colada, preciosa? Pra quê? Pra quem? Se quem eu amo, quem me ama, está em casa. Pra que eu vou fazer a minha unha, meu cabelo, se ele gosta de mim sem maquiagem, sem unha feita, sem perfume, preciosa? O meu cheiro natural, entendeu? Porque eu sou muito perfeita. Então, assim, eu começava a me sentir mal em querer me arrumar, em querer ficar bonita, em achar outra pessoa bonita, em fazer amizades. Eu me sentia realmente mal por isso. Eu me sentia errada fazendo isso. E nada disso foi de uma vez. Tudo foi aos pouquinhos. Tudo foi devagar. Chegou então a um ponto que eu comecei a falar pra ele que eu ia terminar com ele. E ele fazia toda aquela cena de que ia morrer, de que ia se matar, de que estava passando mal. Desmaiava. Que ridículo. Aí a mãe dele também começou a entrar no meio, a falar que a gente não tinha que se separar, falando que eu nunca ia conseguir me separar dele. E a mãe dele simplesmente falou pra ele que ele tinha que me engravidar, que eu tinha que ter um filho com ele, que só assim eu ia me aquietar. Porque eu tava muito assim, sabe? Querendo me separar, cheia de mim. Não pode, eu tinha que engravidar. E nisso ele preciosa, ele baixou um aplicativo de fecundação, sabe, dia fértil. Ele simplesmente baixou e ele ia colocando lá o dia que eu ficava menstruada e que não, entendeu? Só que nesse ponto a gente não fazia mais absolutamente nada e mesmo assim ele se contentava em me ter do lado dele sem nenhum contato físico, sem carinho, sem amor, sem beijo, sem nada, sem nada. Sabe uma história, assim, já ouvi uma frase que fala, a mulher, ela agradece enquanto ela tá falando, tá brigando, que depois que ela ficar quieta é porque acabou? Gente, eu passei exatamente por isso. O tanto que eu briguei, que eu lutei, que eu falei, não, para com isso, vamos ser assim, vamos ser assado, e nada resolveu, chegou um ponto, preciosa, que eu simplesmente não falei mais nada. Não falei que queria terminar, não falei que amava, não falei que gostava, não falei que estava bom, que estava ruim, nada. Eu simplesmente ficava quieta.
E nessa hora foi quando eu tomei vergonha na minha cara e falei, se eu continuar assim, eu nunca vou sair dessa. Logo eu posso sim engravidar e como vai ser a minha vida? Eu já me sentia mal em ter que voltar para casa da minha mãe. Ia ser muito mais difícil voltar com o filho. Então eu pensei, vamos lá, vou voltar agora enquanto ainda é tempo, enquanto eu não tô presa realmente a ele, nada, né, me prende a ele. E assim, Preciosa, foi muito complicado. Ele nunca insistiu, o contato físico, ele nunca insistiu, assim, nunca, tipo, obrigou. Mas ele sempre estava me cercando, ele sempre me vigiava, ele me seguia até o ponto, ele me seguia onde eu ia, ele me ligava 24 horas quando eu saía de perto dele, ele colocava a senha no computador de casa, eu só podia mexer no computador de casa quando ele estava em casa. Quando ele não estava em casa, ele simplesmente mudava a senha todo dia do computador para sair e não me passar. Ou ele mesmo ia lá e desbloqueava o computador, sabe? Para eu não mexer nas minhas redes sociais, porque naquela época não tinha celular, smartphone, com Facebook, com conta de banco, que você tem a vida no celular, né? Tinha um amigo meu, Preciosa, lá na minha escola, que era o amigo que ele mais tinha ciúmes, porque a gente fazia mercado num lugar que esse meu amigo trabalhava, e ele morria de ciúmes desse meu amigo. Eu não podia cumprimentar ele sempre falava isso, se você cumprimentar, ele apertava a minha mão, né, quando ele estava por perto. Aí um dia eu passei por esse meu amigo junto com ele no mercado, e ele falou pra eu não cumprimentar, e eu não cumprimentei. No outro dia, esse meu amigo chegou e falou pra mim, nossa, você não me cumprimentou, e eu expliquei pra ele. Aí ele falou, tá bom, aí eu falei pra ele, ó, porque na escola a gente se dava muito bem, ele era tipo o CDF da turma, e ele sempre passava as coisas pra gente, explicava a matéria que a gente não entendia, eu e minhas duas amigas, né, minhas duas melhores amigas, ele sempre passava, explicava, então a gente tinha uma amizade, sabe? E eu falei pra ele, olha, eu peço desculpa se isso acontecer de novo, porque a gente vive indo lá no mercado, mas infelizmente, quando eu estiver com ele, eu não vou te cumprimentar, eu nem vou olhar pra você. E assim foi, Preciosa, durante um tempão. Só que isso, em vez de afastar a gente, acabou aproximando. E aí eu vou te contar o que aconteceu. Ele tinha um ciúme gigantesco desse meu amigo. Aí teve um dia, Preciosa, que ele falou assim pra mim, ai, porque você acha ele bonito, só porque ele malha, só porque ele é forte, só porque os olhos dele são claros, só porque ele é alto, só porque ele é musculoso. E eu pensando, cara, ele é tudo isso mesmo, eu não tinha nem reparado. Pra mim ele era só um nerd da turma e gente boa. E ele falava tão bem do cara e ele nem conhecia. E era só qualidade. Ai, porque você fica olhando o quê? Você fica olhando o braço dele forte? Você fica olhando ele malhado, correndo na quadra no dia da educação física? Gente, era uma importunação de graça. Eu nem falava dele e ele falava dele pra mim, sabe? Ele acabou me fazendo perceber o quão bonito ele realmente era, sabe? Eu já tinha ficado muda, já não tava mais falando com ele, a relação tava tipo ó. Eu simplesmente liguei pro meu padrasto na época e falei, vem me buscar porque eu preciso ir embora daqui. Ele nem me questionou, ele simplesmente foi. Eu falei pra ele, olha, só que tem que ser de madrugada. Vamos colocar aí umas 5 horas da manhã para não ficar tão de madrugada assim, né? Que é perigoso. E nem tão de manhã assim. Porque tem que ser uma hora que ele não vai estar em casa. Porque se eu tentasse terminar com ele estando em casa, eu não ia conseguir. Então o que eu fiz? Ele foi trabalhar, eu fingi que estava tudo bem. E quando ele saiu, eu dei um tempo, tá? Porque às vezes ele voltava pra me espiar pela janela. Eu fingia que eu não sabia disso, mas eu já tinha visto ele subindo na parede, porque a janela era um pouco alta, para poder me ver. Ele me via lá, ver se eu estava realmente colocando pijama, se eu realmente estava indo dormir. Então ele foi trabalhar, eu dei um tempo e no meio da noite eu arrumei tudo, coloquei todas as minhas coisas em sacolas de lixo, em saco de lixo mesmo, e esperei o meu padrasto chegar em casa. Eu não levei absolutamente nada que ele me deu. Tudo que ele me deu de presente ficou lá, eu não levei nada. Simplesmente peguei, fui e deixei um bilhete pra ele, falando pra ele não me procurar mais, que eu não queria mais saber dele. E nisso eu, tipo assim, saí, Preciosa, assim, decidida. Eu não ia voltar mais real, eu queria mesmo era procurar um trabalho, alugar minha casa com meu dinheiro, com meu, sabe, com meu suor. Era o que eu realmente queria, porque eu não tava feliz de verdade. Eu tava assim, gente, numa situação que esse amigo meu da escola,
ele percebia, ele falava isso pra mim às vezes na sala, mas eu nunca tive coragem de conversar com ele, né? E nem com ninguém. E aí nisso ele sempre falava, por que você tá tão quieta? Por que você não se arruma mais? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Nossa, você era tão assim, agora você é tão assado, sabe? E eu não tava mais me reconhecendo, eu tava realmente me perdendo. Eu não tinha mais personalidade nenhuma. Eu não sei como uma pessoa fica com uma pessoa sem personalidade, né? Eu saí e realmente nunca mais voltei. Depois disso, ele foi atrás de mim? Óbvio que foi atrás de mim. Eu tava na casa da minha mãe, ele sabia onde a minha mãe morava. E aí demorou, Preciosa, um bom tempo pra ele se tocar que realmente acabou. Enquanto isso, ele me seguiu no trabalho, ele me seguiu na casa da minha mãe, ele ia lá, ele ficava lá sentado na porta da casa da minha mãe chorando, falando que não ia sobreviver sem mim, que ele ia tirar a própria life, entendeu? Só que isso nunca aconteceu e nunca iria acontecer. Era drama, porque ele queria me ter como um objeto, como posse. Quando ele saía comigo, quando eu saía com ele, e a gente andava de mão dada na rua, ele andava cheio de si, entendeu? E eu toda arrumada com as coisas que ele me deu de presente. E eu ter ficado também sem fazer relação com ele era exatamente porque ele me pressionava pra gente ter filho. Ele insistia, ele falava que a gente tinha que ter filho, que a gente tinha que procurar um médico pra ver o que a gente ia fazer pra eu poder engravidar. Um método 100% garantido de que não vai haver engravidamento aqui. Zero amor, zero, não rolava nada, Preciosa. Eu não tinha mais vontade de fazer. Aí sabe o que ele fazia, Preciosa? Pra você ter noção de como ele me tinha como um objeto, ele me via tomando banho. E assim ele fazia as coisas dele. E eu falava, eu não vou fazer nada, eu não vou te ajudar, eu não quero, eu não vou fazer. E ele fazia isso, ele tá bom. Mais ou menos uns 4 meses depois, eu comecei a namorar com esse menino que era da minha escola. A gente ficou junto um tempão. E eu só terminei com ele mesmo porque ele era bem criança ainda. Ele era muito infantil, ele era muito novo, né? A gente era muito novo ainda. E ele era criança mesmo, sabe? Ele ligava muito pra jogo de videogame. E a minha cabeça estava um pouco mais lá na frente, sabe? Enquanto eu pensava em ter a minha casa, meu cantinho, ele pensava em o novo jogo que lançou do PlayStation, entendeu? Não dava certo. E quando eu conheci o Ney, assim, a minha vida mudou completamente, porque o Ney, ele me incentiva a me vestir de uma forma que eu me sinta confortável. Ele não gosta de algumas roupas, ele fala, ai, tá muito curto, tipo, um vestido preto. Ele falou pra mim assim, ai, esse vestido tá muito curto, é pra você usar em casa. Mas é uma coisa natural, realmente saudável, entendeu? É outra história, sabe? É uma coisa tão tranquila que às vezes eu causei brigas entre nós de propósito para ver se dava uma reviravolta ali, né, na situação, porque realmente é uma coisa muito estável. Ele não briga comigo por nada. Eu que às vezes brigo com ele porque eu fico estressada, eu tenho TPM, tá? Me deixa. Mas assim, ele é muito tranquilo, a nossa relação é muito tranquila. E a minha outra relação era extremamente tumultuada. Eu não tinha um minuto de sossego, tudo era motivo de briga. Eu não conseguia assistir televisão, porque se aparecesse um homem bonito, sem camisa, ou beijando alguém, ele falava que eu queria estar no lugar da outra pessoa. Ele falava que, nossa, você achou ele bonito, né? Tá olhando demais. Tipo, cara, eu tô assistindo. Era assim uma situação tão ruim, tão pesada, tão tensa, que eu não tinha vontade de voltar para casa. Eu queria ficar na escola e na rua o tempo que eu pudesse. Eu só não ficava mais porque ele estava cronometrando a minha hora de chegada. A verdade, Preciosa, é que ele sempre me deu sinais de que aquilo não ia acabar bem. Só que eu nunca percebi esses sinais. E a minha carência era tão grande, mas tão grande, que eu acabei cedendo e me deixando levar. E isso, graças a Deus, não acabou numa situação pior. Porque, às vezes, até quando eu era inocente numa coisa, ele me fazia se sentir culpada, sabe? Me sentir culpada. E quando a gente tá num relacionamento com outra pessoa, seja amizade, seja negócios, seja namoro, casamento, gente, a pessoa que tá junto com você tem o poder de te levantar ou de te derrubar. Eu acho que eu perdi tempo da minha vida, tempo da minha juventude, que eu poderia estar fazendo alguma coisa pra mim, assim, que fosse bom pro meu futuro, sabe? Por exemplo, até estar trabalhando, conhecer gente legal, fazer um curso, fazer uma faculdade. Mas não, eu tava lá à mercê
de uma pessoa que só queria me prender e me ter como um troféu. Investe em você, preciosa. Educação é uma coisa que ninguém pode tirar de você. O que você sabe, o seu conhecimento, ninguém pode tirar de você. Não fique num relacionamento cocôzinho só porque você não tem condições financeiras. Não deixe chegar a esse ponto. E mesmo se o seu relacionamento for mil maravilhas, mesmo assim, preciosa, tenha um segundo plano. Invista em você. Tenha você como prioridade, sabe por quê? Porque nada na vida é garantido, ainda mais quando se trata de outra pessoa. E hoje em dia existe ensino à distância, existem cursos técnicos que eu acho que são maravilhosos, existem bolsas de estudo, Enem. E, gente, tem várias formas de você tentar conseguir uma bolsa. Eu vou deixar aqui embaixo o link lá do Senac, que é o lugar que eles dão bolsas de estudo para curso técnico e curso rápido, sabe? Por exemplo, de estética, colocação de cílios, fazer uma sobrancelha, drenagem, até um curso técnico de enfermagem, se você quiser, ou um curso de outra área que você se identifique, que você vai estudar com prazer e que vai agregar na sua vida, tá bom, preciosa? Então, invista em você. Sua saúde também conta, sua inteligência, seu emocional. Se conheça, preciosa, e não receba menos do que você merece. Pois é, preciosa, muita gente pode ficar tipo assim, eu tô chocada com essa informação. Outras pessoas podem falar, normal, natural. Eu só queria dividir tudo isso com você, preciosa, pra você saber, eu poder contar pra você como foi minha experiência de viver um relacionamento cocôzinho, né? Difícil, numa fase que eu tinha nada na cabeça, né? E, preciosa, vigie a amizade dos seus filhos, cuidem bem deles, porque a amizade influencia sim, casamento, família, tudo influencia na gente. Eu influencio você, você me influencia, preciosa. Eu não consigo ver uma pessoa comendo uma coisa gostosa que eu quero comer também. Como não influencia? É isso, preciosa. Agora a gente ficou mais próximas, mais best. Obrigada por assistir até aqui, tá bom? Dê a sua opinião. Você já teve um relacionamento ruim? Se você quiser contar a sua experiência aqui, fica à vontade, tá bom? Se quiser um conselho, conversar, me chama lá no Instagram, no direct. Eu sempre deixo o meu Instagram aqui no box de informações. Me segue lá, eu vou adorar ter você lá junto comigo. Assim que eu comprar meu celular novo, você vai ter que me aturar lá e aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, sua linda. Deus abençoe você, sua família, sua casa, o futuro dos seus filhos. Muito obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo, sua linda. Deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários, viu?